Olá, gente. Boa noite, Carol, tudo bom? Ju, Aline, Isabel, Priscila, tudo bom? Todo mundo chegando aí. Quem tá chegando, convidem os seus seguidores, chamem aí, compartilhem aqui no Periscope, no Twitter. Quem quiser, quem gostar, dá um print aí e coloca lá no Instagram também. Carol, lá da Emerge, um beijo pra você. Delson, Ciomara, Léo, grande abraço, Nancy, todo mundo está entrando aí. Vamos falar da decisão do STF sobre o direito sucessório do companheiro, tá certo? Eu coloquei aqui na live companheiro ou cônjuge, agora eu fiquei na dúvida, mas é o direito sucessório do companheiro. Vamos falar dos dois. Débora, um beijo para você. Todo mundo está entrando aí, gente. Sintam-se bem-vindos, tá certo? Olha, já falamos várias vezes desse tema aqui, inclusive adiantamos que ele seria declarado inconstitucional há algum tempo atrás já, e agora a gente pode trabalhar com um fato consumado. O artigo 1790 foi declarado inconstitucional, Fabiano, inconstitucionalidade, né, aqui de plano, tá certo? E a gente verifica aqui que foi uma repercussão geral envolvendo dois recursos extraordinários. Então anotem aí, 646721, RE 646721 e o RE 878694, ambos com repercussão geral reconhecida quarta-feira, ontem, dia 10, tá certo? Veja só, gente, o que eu queria que vocês pensassem aqui comigo. Vamos trabalhar com dois exemplos básicos, tá certo? Vamos imaginar primeiro a situação dos cônjuges, as pessoas que são casadas. Vamos lá? Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que Maria e João são casados. Maria e João são casados pelo regime da comunhão parcial de bens, tá certo? Maria e João são casados pelo regime da comunhão parcial de bens. E antes do casamento, o João já possuía uma casa. O João já possuía uma casa em seu nome, portanto, bem particular. Depois do casamento, o João comprou um apartamento com o seu dinheiro, fruto do seu trabalho, e registrou no seu nome. Pergunto para vocês, se João e Maria se divorciarem, Maria terá direito a algum percentual desses dois imóveis? E aí, certamente, vocês sabem, como eles são casados pelo regime da comunhão parcial de bens, Maria terá direito a 50% do bem adquirido na constância do casamento, do apartamento, metade é dela, tá certo? Agora, vamos imaginar que João e Maria, que são casados, nesse caso em que João já tinha uma casa e comprou um apartamento, João morreu, deixando esses dois imóveis, deixando Maria, sua esposa, e seus dois filhos. Então João morreu deixando Maria e dois filhos. Atenção, se eu pergunto para vocês quem são os herdeiros, você tem que tomar cuidado. Quem são os herdeiros? Você precisa fazer uma divisão do patrimônio. Veja, sobre a casa adquirida antes do casamento, tanto os dois filhos como Maria serão herdeiros. O cônjuge concorre com os filhos nos bens particulares, 1/3 para cada um. E daquele bem, o apartamento comprado na constância do casamento, quem são os herdeiros? Apenas os filhos, ressalvado o direito de meação do cônjuge. Então Maria já tem 50%, que é dela. E os outros 50%? A meação de Maria você tira. Da herança, que é a outra metade do imóvel, apenas os filhos. De onde que eu tirei isso?
Artigo 1829, inciso 1º, Débora. Artigo 1829, inciso 1º. Tranquilo? Tranquilidade aqui, sem grandes problemas. Se você sentiu dificuldade, quer saber como é que são os outros regimes, procura aqui no meu Periscope, todos os vídeos ficam salvos. Eu fiz uma live no mês passado, trabalhando todas as espécies de regime de bens, com vários exemplos, tá certo? Sobre a sucessão do cônjuge. Aliás, fica até o final da live aí, que eu vou falar sobre o top temas hoje, sobre o planejamento de estudos também. Então, se você quiser saber como que funciona o planejamento de estudos, como que funciona o top temas, segura aí que depois a gente vai falar. Agora, olha só. Primeira coisa que eu preciso que vocês observem. Isso que eu falei é a sucessão do cônjuge. Vamos imaginar agora que João e Maria não são casados. Eles vivem em união estável. Qual é o regime de bens aplicável na união estável se nada for estipulado por contrato? O regime da comunhão parcial de bens. Então imagina que João vive em união estável com Maria. E antes da união estável, João já tinha um apartamento e adquiriu outro na constância da união estável, com o seu dinheiro, fruto do seu trabalho, e registrou no seu nome. Tá certo? E aí, o que acontece? Se eles dissolverem a união estável, a Maria, como companheira, terá direito à meação do imóvel adquirido na constância da união estável, tá certo? Mas eles não se divorciaram. Vamos imaginar que João faleceu, deixando a sua companheira Maria e 2 filhos, tá certo? Deixou a Maria 2 filhos e esses 2 imóveis. Pergunto para você, quem serão os herdeiros? Veja, na literalidade do artigo 1790, a Maria, como companheira, iria concorrer com os 3 filhos sobre o bem adquirido na constância do casamento. E aquele bem particular adquirido antes do casamento, não, antes da união estável. E aquele bem particular adquirido antes da união estável? Só os filhos herdariam. Por quê? O artigo 1790 diz que a companheira, ela herda os bens adquiridos na constância da união estável. Veja, e o artigo 1790 vai dizer assim: a companheira ou companheiro participará na sucessão do outro quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável. Se concorrer com filhos comuns, terá direito a uma cota equivalente a que por lei for atribuída ao filho. Então, olha só, nesse caso, daquele imóvel adquirido na constância da união estável, metade já é dela. A outra metade, ela vai ter 1/3 e os 2 filhos 1/3. E do bem adquirido antes da união estável? Só os filhos vão herdar. Olha que ilógico, olha que ilógico. No casamento, a mulher, o cônjuge, não herda o bem comum, o bem adquirido na constância do casamento. Ela só tem a meação. Na união estável, ela tem a meação, mas concorre com os filhos também na herança do bem comum. Agora, o bem particular, no casamento, o cônjuge herda junto com os filhos. E na união estável? Na união estável, não. E a situação piora nos demais incisos do artigo 1790. Veja, no inciso 3º, se concorrer com outros parentes sucessíveis, tem direito a 1/3 da herança. Ou seja, a companheira poderia ter direito a 1/3. Se o João morre, não deixou filhos, mas deixou irmãos, a companheira só teria direito a 1/3 da herança, enquanto que os irmãos herdariam, coisa que no casamento não acontece. No casamento, o cônjuge, ele só concorre com filhos, descendentes, ascendentes. Se não tiver descendentes nem ascendentes, o cônjuge herda tudo, independente do regime de bens.
Os irmãos só vêm, se não, os colaterais, né, só vão ser chamados se não tiver cônjuge. Entenderam? Olha só como era discrepante o regramento do cônjuge com o companheiro. Hoje em dia, o que você precisa saber? O STF declarou inconstitucional o artigo 1790. Então como é que eu vou aplicar agora a sucessão do companheiro? Lá no artigo 1829, onde você ler a palavra cônjuge, você vai ler assim: o cônjuge ou o cônjuge ou o companheiro terão direito a concorrer com os filhos, né? Depois com os descendentes, com os ascendentes, depois recebe sozinho, tá certo? Basta você limar, esquecer o artigo 1790, inconstitucional, e agora aplicar o regramento do cônjuge do artigo 1829 também ao companheiro. Convenhamos, ficou muito mais fácil para quem vai fazer concurso, a ponto dessa questão só cair nos próximos concursos, acredito eu, para pegar os desavisados, tá certo? Numa prova de primeira fase, porque não tem agora mais controvérsia para cobrar em segunda fase. Então será meação e herança? Veja, se o regime comportar meação, sim. Mas veja, João e Maria vivem em união estável. O João começou a união estável com um apartamento no seu nome e não comprou nenhum bem, o casal não comprou nenhum bem na constância da união estável. Morrendo João, a Maria vai herdar junto com os filhos o bem particular deixado por ele. Não tem meação aí, meação só sobre os bens comuns, tá certo? Beleza, gente? Olha só, além aqui, olha, o André está perguntando a questão de bigamia. Majoritariamente, eu sei que tem jurisprudência minoritária nesse sentido, tem doutrinadores defendendo também, mas para efeitos de concurso, bigamia, concubinato, que não é união estável, mas são relações espúrias, quando não é possível reconhecer uma união estável nem um casamento, não há herança, tá? Mas tem posição minoritária. Tem posição minoritária, mas não é o que prevalece. Então vamos focar aqui no estudo para concurso. O que eu queria que vocês observassem? Alguém perguntou, não entendi o final. Gente, meação, só há meação dos bens adquiridos onerosamente na constância do casamento, no caso do regime da comunhão parcial. Na comunhão universal haverá meação de todos os bens. Mas na união estável, o regime, em regra, é o da comunhão parcial. Então, os bens adquiridos na constância da união estável se comunicam. Metade já é do companheiro. E a outra metade vai entrar na herança e vai ser, partilhado junto com os demais herdeiros nos moldes do artigo 1829. O que eu queria que vocês observassem agora? Gente, eu vou trazer aqui uma outra questão que um aluno me mandou, que caiu na Procuradoria do município, agora de Fortaleza, Procuradoria do município de Fortaleza. Tema interessante também para vocês observarem. Antes de falar desse tema, eu queria explicar para vocês rapidamente, muita gente me perguntando como que funciona o top temas que eu anuncio e o planejamento de estudos. Primeira coisa, planejamento de estudos que eu faço não é um coaching, eu sempre digo isso. Eu não sou coach, eu sou um professor que ajuda o aluno a se planejar. Então, quem tiver interesse vai entrar em contato comigo, eu vou passar como que funciona, os valores, e a gente marca uma entrevista. Na entrevista, eu vou pegar informações do aluno para montar junto com ele um planejamento. Não é um planejamento pronto, é montar junto com o aluno um planejamento que seja factível de ser cumprido, com indicação bibliográfica de todas as matérias que são pertinentes ao concurso que ele deseja. Esse planejamento é para carreiras jurídicas, tá certo? Magistratura, MP, defensoria, delegado, procuradorias. Não tem para analista, para técnico judiciário, tá certo? Mas qual é a ideia aqui?
você vai receber um planejamento completo, não é aos pouquinhos que você vai recebendo, um planejamento completo, com bibliografia e técnicas de como ler doutrina, como estudar exercícios. Tem muita gente aí fazendo exercício. Não é só fazer impunemente, é estudar e extrair o máximo para o seu aprendizado. Estudar informativos e não ler informativo como se fosse um jornal. Estudar informativos. Fazer revisões periódicas. Não existe aprovação sem revisão. Ah, mas eu conheço um aluno que disse que não revisava, foi aprovado. Ele pensa que não revisava, mas provavelmente ele revisava. Se você conversar direitinho, você vai ver que ele repetiu várias vezes o conteúdo. Então, a gente vai calcar esse planejamento em doutrina, exercício, jurisprudência, revisão e letra de lei. Obviamente, para a primeira fase é muito importante. Então, você recebe um cronograma dizendo exatamente o que você tem que estudar, né? Dia por dia, quando fazer as revisões. Vou mostrar para vocês aqui como um exemplo aqui do planejamento, tá certo? Vou pegar aqui para vocês, que tem muita gente perguntando. Eu já mostro um pouquinho como que funciona e mostro também o top temas para vocês, tá certo? Segura aí que eu vou falar de uma outra questão relativa ao uso capião, também importantíssima para concursos. Então deixa eu só abrir aqui para que vocês tenham essa visão aqui do planejamento. Olha só, quando você receber o cronograma de estudos, você vai receber um cronograma minucioso. No dia 1, 2 e 3, primeiro módulo de Direito Civil, você vai ter o conteúdo que deve ser estudado. Também você pode controlar o número de páginas lidas, o número de revisões. Tudo isso de acordo com as orientações da técnica de como ler doutrina, como sublinhar, como fazer resumo, como fazer os exercícios. E as revisões já são pré-programadas. Você vai seguindo essa ordem e você vai saber sempre o que revisar. Então não tem aquela dúvida, o que eu vou estudar hoje? Quando que eu reviso? Ah, será que a revisão vai dar tempo? Aqui dá tempo, tá certo? Então, aí como que é a ideia do cronograma. Quem quiser informações, como que funciona, qual é o valor desse serviço, eu vou botar na tela de novo aqui o e-mail. Vocês podem mandar e-mail para esse contato. pesmagistratura2016@gmail.com. Ah, professor, mas eu quero Ministério Público, eu quero Defensoria. É o mesmo e-mail, tá? pesmagistratura2016@gmail.com. Deem print aí. Ah, professor, e o que é o top temas que você tanto fala? Vou explicar aqui novamente para quem não pegou da última. O Top Temas, na verdade, nasceu exatamente desse planejamento de estudos que eu faço para os alunos. Os alunos perguntavam, professor, como que eu faço para saber qual matéria que é importante? Né? Como é que eu posso descobrir qual matéria é a mais importante para revisar, para estudar? Então, eu peguei o seguinte, peguei várias questões de concurso, não só de direito civil, processo civil, penal, processo penal, constitucional, administrativo, empresarial. Estudei essas questões, tá? Estudei essas questões para separar ali os assuntos, os top temas, os principais assuntos cobrados nesses certames da magistratura, defensoria, Ministério Público. E aí eu gravo vídeos como se fossem os nossos periscopes aqui, trabalhando, não é trabalhando as questões não, mas trabalhando os assuntos de fundo que caem nas questões, principalmente os de conteúdo doutrinário, porque a jurisprudência você lê o dizer o direito, a letra de lei você tem que ler a lei, mas às vezes aquele conteúdo doutrinário você nunca sabe, será que essa doutrina pode cair numa primeira fase? Pode cair numa segunda? Então é isso que eu faço no Top Temas. É um grupo fechado no Facebook. É só você mandar um inbox para o meu Facebook, vocês viram aí na tela também, falando, professor, eu quero saber quanto que custa e como é que faz para participar do Top Temas. E lá você vai ter vídeos de 30 minutos
2 ou 3 vídeos postados por semana para você ficar por dentro desses principais assuntos. Eu não tenho a pretensão de ser professor de todas as matérias, eu vou mapeando os assuntos e explicando da maneira mais fácil possível, tá certo? Para que vocês possam entender e fazer um caderninho de reta final. Quer ver um exemplo? Vamos trabalhar aqui uma questão que caiu na prova da Procuradoria de Fortaleza. Olha só, será que é possível, será que é possível a uso capião de bens incorpóreos? É possível a uso capião de bens incorpóreos? Veja, bens imateriais, tem que tomar muito cuidado com isso. O STJ tem a súmula 228, que diz assim: é inadmissível o interdito proibitório para a proteção do direito autoral. O entendimento da jurisprudência é que os bens incorpóreos não contam com tutela possessória. E veja, se bens incorpóreos não contam com tutela possessória, eles não são suscetíveis de uso capião, porque a uso capião tem como requisito a posse contínua, ininterrupta, com animus domini. Não é possível falar em tutela possessória de bens incorpóreos, tá certo? Então, olha aqui o detalhe. O aluno me perguntou: mas professor, eu fiquei na dúvida, porque o Superior Tribunal de Justiça, ele entende isso, mas o STF aí já reconheceu também, a possibilidade de uso capião de linha telefônica. A linha telefônica não seria um bem incorpóreo? É aí que está o detalhe. Você lê só a súmula, você pensa isso, que é possível uso capião de linha telefônica, que pode. Mas o entendimento por trás, o fundamento desse entendimento de que é possível o uso capião de linha telefônica não está na ideia de que é possível o uso capião de um bem incorpóreo, que é o direito de linha telefônica. Na verdade, o entendimento é que esse direito de possuir, para não usar o termo possuir, mas esse direito de crédito dessa prestação de serviços telefônicos, ele é um direito que é exercido sobre uma coisa. A linha telefônica aqui é a linha telefônica física, nem existia celular na época. E a linha telefônica fixa, ela era exercida sobre uma propriedade, sobre um bem imóvel. Então, na verdade, não tinha como desvincular o direito à linha telefônica da posse ou propriedade de um bem imóvel. Então, o STF entendia que seria possível o uso capião da linha telefônica porque ele era um direito que era exercido sobre uma coisa corpórea, tá certo? Então, aquele que viesse a usucapir um bem que tinha uma linha telefônica vinculada, também teria o direito sobre a linha telefônica. Mas não é que entende que cabe o uso capião de bens incorpóreos. E, aliás, guardem isso que pode cair na próxima prova. Bem incorpóreo não demanda tutela possessória. Ah, professor, mas quando um bem incorpóreo, um direito autoral, for violado, eu não posso tutelar, me mover de uma tutela possessória, uma reintegração de posse? Não. Você tem outros meios. Por exemplo, você pode se valer de uma tutela inibitória para impedir que alguém viole o seu direito autoral, continue utilizando a sua música sem autorização, o seu artigo científico sem dar o crédito a você. Mas veja, você vai se valer de uma tutela inibitória ou ressarcitória, pleitear uma compensação por danos materiais e morais, mas não é tutela possessória, e o direito não fica desprotegido. Você tem a tutela inibitória ou tutela ressarcitória. Um tema quente aí, caiu na CESP, já em várias provas, mais recentemente Procuradoria de Fortaleza, e isso pode ser
estudado com muita tranquilidade. Hoje prevalece, aí quem está perguntando, que os direitos autorais são direitos da personalidade. Antigamente eram vistos até como direitos reais, né? Você estudava em livros de reais. Hoje, direitos da personalidade, porque está ligado aos aspectos psíquicos e morais dos seres humanos, assim como o nome, a imagem, a privacidade, a intimidade, tá certo? A honra. Tranquilo, gente? Deu para pegar a questão do cônjuge, do companheiro, que hoje deve ser visto de maneira isonômica, tá certo? Onde, no que tange o direito sucessório, porque existem situações que o cônjuge e o companheiro ainda são tratados de maneira diferente, mas porque existe uma razão de ser. A gente pode até trabalhar isso em outro periscope, mas no direito sucessório, agora a sucessão do companheiro é igual a do cônjuge, tá certo? Olha só para fechar aqui, veja, vou dar um exemplo, tá certo? Vou dar um exemplo para vocês. Vamos lá. João e Maria são casados, ou vivem em união estável, hoje tanto faz, né? Mas esse exemplo vai ficar melhor com casados. João e Maria são casados e tiveram 2 filhos. Mas o casamento de João e Maria terminou. E João, depois de 20 anos, já com 62 anos de idade, conheceu Bruna, de 25 anos de idade, e se apaixonou por Bruna. João com 65 anos de idade e Bruna com 25. E ele pretende casar com Bruna. E os filhos do primeiro casamento dizem: papai, não faça isso, essa mulher é uma pistoleira, ela quer dar o golpe do baú. E aí? Veja, ele não está nem aí para a opinião dos filhos. Ele vai casar com a Bruna. Ele é obrigado a casar pelo regime da separação obrigatória de bens? Não. Separação obrigatória é acima de 70 anos de idade. Então ele pode casar com comunhão universal, com comunhão parcial, separação convencional, participação final nos aquestos, o regime que lhe aprouver. Inclusive, ele pode criar um novo regime, se ele tiver inventividade para isso. Mas veja só, ele tem liberdade para casar e escolher o regime de bens. Só que ele ouviu e não ouviu os filhos. Ele pensou, os filhos falaram: olha, pai, já que você vai casar, case em separação absoluta, separação total ou separação convencional, que são sinônimos. E aí ele casa com Bruna. Dá 2 anos, eles se divorciam. Bruna terá direito a algum dos bens adquiridos na constância do casamento? Não, não terá direito, porque separação total, convencional, absoluta. Só que eles não se divorciaram. João morreu, deixando a esposa, Bruna, de 27 anos de idade agora, e os 2 filhos do primeiro casamento. Veja, nesse caso, Bruna vai herdar o quê? Os bens adquiridos antes do casamento ou os bens adquiridos depois do casamento ou nenhum dos bens? Casada pelo regime da separação absoluta. Ela vai ser herdeira de todos os bens em concorrência com os filhos. Os bens adquiridos antes e depois do casamento. Tá certo? Ela não tem meação, mas ela vai concorrer em igualdade com os filhos. Então não adiantou muito aquilo que os filhos pensaram. Ah, mas professor, eu já vi uma decisão diferente da Nancy Andrighi. É isolada, tá? A Nancy Andrighi vai dizer que poderia afastar por testamento aí o cônjuge casado pelo regime da separação convencional. Mas eu peço que vocês até ignorem isso, porque não é um entendimento do STJ consolidado. Não é um entendimento consolidado. Só se você fosse fazer uma prova que você tivesse que defender aí esses filhos, uma prova da defensoria, por exemplo, mas de maneira geral cai o entendimento dominante. Tranquilo, gente? Todo mundo pegou aqui. Bom, gente, falamos de muita coisa.
temas que certamente podem cair nas próximas provas. Mas com relação ao companheiro, facilitou. Convenhamos que daqui a pouco não vai nem cair de novo. Tá certo? Então, ó, uma boa noite para vocês. Já são 11h10. Uma boa noite. Um beijo aí para Maria, para o Augusto, todo mundo que está entrando e compartilhando com os seguidores, para Priscila, para Soraya, para Delta PF. Gente, quem quiser informações sobre o Top Term e planejamento, manda um e-mail, sem compromisso nenhum. E também não deixe de me seguir no Facebook e lá no Instagram, que eu também posto dicas, tá certo? Então, um abraço aí para a Jaque, para o Bernardo, para a Kel Castro, a Cissa, para o Augusto. Valeu, gente. Ó, até a próxima e uma boa noite.